Eu sempre sonhei ir pro Havaí, né? Paraíso, ter um maridão bonitão. E busquei, consegui, cheguei e eu vivi o verdadeiro inferno. Meu nome é Cristiane Jensen. Meu nome é Christian Jensen, sou do Havaí. Desde os 5 anos de idade, sempre tive depressão. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi ir para o Japão, porque eu estava com muita dívida e tal. E no Japão eu conheci o espiritismo. Como eu trabalhava numa fábrica que tinha muitos brasileiros, esse rapaz que era da igreja espírita bateu na minha porta. Daí eu já estava 2 semanas de depressão, sem conseguir trabalhar. Daí eu deixei ele entrar. Daí eu acabei me envolvendo com o espiritismo, né? Daí passou um ano e meio, eu resolvi ir pro Havaí. Daí eu fui pro Havaí, só que o cabeça da igreja espírita falou, não, você é médio, você tem que se doutrinar. Se você não se doutrinar, sua vida vai para trás. Daí ele falou assim, vai lá, mas volta. Daí eu fui. Daí, só que quando eu tava no Havaí, eu começava a manifestar demônio. Daí eu comecei a buscar outras religiões. Tudo que vocês imaginam, eu fui lá, até em igrejas evangélicas, mas ninguém pôde me ajudar. Até que então eu conheci o Christian. Eu sou surfista, então eu gosto de ir para no Havaí para surfar. Eu fiquei com um amigo que morou com a família havaiana. Na época, em Califórnia, eu bebia muito, fumava maconha todo dia. Eu não queria essa vida mais, mas eu não sabia como escapar dessa vida. Então, quando eu estava no Havaí, eu estava ficando em uma igreja, estava sentindo melhor, mas é tudo emoção. Yeah. E eu não conheci essa fé inteligente. E ela estava parecendo feliz, né? Tá surfando, tá com as amigas. E eu gostei dela porque ela era diferente. Ela não contou essa história de depressão, Quando de conheceu. toda a bagagem que ela tinha. Então a gente juntamos, Aparentemente. tudo estava certo. A gente tá feliz, jovens, surfando juntos. Então a gente casou. Aparentemente, parecia que tá tudo bem, só que daí, vivendo junto, que a gente começou a ter contritos um com o outro, porque ele era uma pessoa muito indiferente. Quando veio o Instagram, Facebook, daí piorou, né? Porque eu queria o marido que eu via lá no Instagram. Tudo que eu via as outras pessoas ter, a gente foi atrás, conseguimos, mas o vazio era maior. Eu consegui tudo que eu queria, que era o quê? Ir pro Havaí, paraíso, ter um maridão bonitão, mas ter dinheiro, viagens, a gente fazia as viagens Crianças. que todo mundo sonhava, ter filhos. Quando eu consegui tudo que eu queria, o que aconteceu? Eu fiz as malas, não aguentava mais ele, fui para um hotel. Primeira coisa que eu quis fazer quando cheguei no hotel, veio essa voz e falou, pula da janela, porque você acabou com a sua vida. A gente era missionário, a gente dava conselhos para outras pessoas, casais. A gente falava para os outros o que fazer, mas nós mesmos não vivíamos. E para mim foi difícil porque eu era de uma família assim. Eu era pequeno até agora, eu estou vivendo a mesma coisa. Mesmo inferno. Mesmo inferno. Então eu vim pro Brasil. E o meu irmão, que ele é ateu, né? E o meu irmão falou assim, o Templo de Salomão, eles trouxeram as pedras lá de Israel. E eu assim, eu gostaria de ir lá conhecer. Daí eu sabia que era da Universal. E eu odiava a Universal. Deus me livre essa igreja do capeta. Eu vou em qualquer igreja. Fiz uma lista, essa igreja tal, mas na igreja Universal eu não piso, né? E quando eu falei isso, veio um pensamento. O teu irmão ateu tá te pedindo para levar numa igreja e você falando não. Daí a consciência pesou assim, daí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, mas, né? É só hoje que eu vou te levar. Daí a gente foi no Templo de Salomão. Quando eu ia entrar no segundo portão, que era já
dentro do santuário, do templo, eu lembro que eu tava falando muito alto, né? E eu não lembro o que, mas eu lembro que eu tava falando mal de alguém, ou alguma coisa, né? E quando eu entrei, a levita fez assim: "Shh, esteja em santidade o Senhor." Menino, como eu fiquei brava. Eu fiquei brava, peguei a mão do meu irmão e falei assim: vamos sair daqui, dessa. E daí a gente saiu o portão, daí assim, saiu o segundo portão pra rua, daí veio um pastor e falou: "Oh, mas já vou embora, nem começou a palestra, a reunião." Daí eu falei: "Ah, a menina mandou calar a boca, eu quero ir embora." Daí ele falou: "Não, mas hoje vai ser com o bispo Renato Cardoso." Daí quando ele falou, bispo Renato, meu irmão, pegou a minha mão e falou: "Agora quem vai entrar vai ser você." Daí dentro do templo, assim, né, de bicão, e daí começou a oração e uma menina manifestou demônio igual eu manifestei por 17 anos no Havaí. Isso, assim, me chamou muita atenção, né? Porque eu já fui vários lugares buscar ajuda e não consegui. Então, no domingo eu fui embora para casa já, né, diferente. Deu uma esperança para a gente, então, se eles podem fazer, a gente tem que tentar. Então, a gente decidiu, não, vamos para o Brasil. Na verdade, foi a última porta que a gente tinha antes de divorciar. Eu odeio cidade. Eu moro no roça, em um lugar tranquilo. Eu tava peixe fora da água, no meio da cidade, assistindo Waze, dirigindo, lutando e Foi com difícil. toda a família. A gente tava preso em um apartamento fora da nossa rotina. Quando a gente escutou o pastor falando da fogueira santa, a gente decidiu, né, lutar pro nosso casamento. Esse foi pro nosso casamento. Estou revoltado. Eu tenho que chamar atenção. Eu preciso do fogo de Deus descendo em minha vida, senão não vai mudar nada. Então, essa era a primeira vez que a gente decidia, a gente vai sacrificar. Então, a gente tinha uma reserva de dinheiro para voltar. Então, a gente fez a primeira fogueira santa, sabendo de nada. Eu pensei que o céu vai abrir, meus problemas vai ficar resolvido nesse momento. Não foi assim, mas eu vi que a vida de sacrifício muda a vida. A gente voltou para os Estados Unidos, feliz, vendo que a gente pode mudar, a gente pode ter um casamento abençoado. Enquanto a igreja não chegou, a gente assistiu o Niver, o YouTube, né? Então, já ajudava, né? Mas não é a mesma coisa. Então, durante 2 anos eu ficava ligando: pelo amor de Deus, manda minha igreja pra cá. E depois de 2 anos, o bispo chegou e começou a obra lá, a igreja lá. E só começou do zero. Só o bispo, a esposa dele e eu e minha esposa. Lá a gente aprendeu o significado, a gente começou a aprender o significado do altar. E logo outra fogueira santa chegou. E eu estava orando porque eu aprendi que a fogueira santa é uma experiência. Então eu começou a orar: Senhor, me mostra que o Senhor quer de mim. Então foi isso quando Deus falou comigo. Ele falou: você está dando muita força para resolver todos os seus problemas, mas e eu? Vai dar essa mesma força para receber o Espírito Santo? E depois disso eu mudou o foco. Eu estava sabendo, eu preciso focar no Espírito Santo. E Deus falou para mim: sabe esse dinheiro, tipo assim, $130 mil, é valor de R$600 mil. Deus estava pedindo minha própria vida, colocar no altar 100%, porque é vida por vida, é 100% para 100%, colocando minha vida inteira no altar. Aquele dia que eu fui decidido, eu fiz minha decisão, não demorou muito tempo, no mesmo dia, na hora da busca na igreja, eu tinha aquela certeza. Eu escutei a voz do Senhor falando que eu estou contigo. Coisa que eu estava buscando toda a minha vida.
Eu tinha certeza que o próprio Deus estava comigo. Eu estava na presença dele. Eu estava no mãos dele. E esse foi a resposta que o fogo desceu na minha vida finalmente. Eu tenho uma força que eu sempre estava querendo. Eu era uma uma bunda mole, uma amarelão, Banana. banana, mas agora eu sempre queria ser um homem de Deus. Eu queria ser um homem de Deus toda a minha vida. Agora eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Ele fala, né? Ele fala agora que antes ele era um burro man, agora ele é intelliman. Eu vi a diferença nele, né? E eu tava assim, uau, eu quero isso que ele tem. Daí veio esse último jejum de Daniel. Eu fiz o que eu nunca fiz antes, né? O sacrifício que Deus estava pedindo para mim, eu fiz. E daí no domingo, no dia que, né, o Bispo Macedo fez a oração lá no cenáculo, então Deus me honrou e foi a coisa mais maravilhosa. Tem sido maravilhoso desde então, né? E hoje a gente pode falar que a gente tem um casamento abençoado. Já recebeu aqui no Brasil essa viagem, o visão novo para nosso negócio, para uma visão muito grande, igual Deus é grande. A gente estava querendo a nossa própria marca de açaí, mas Deus abriu a visão muito mais que só isso. A nossa família está feliz, nossas crianças. Hoje a gente é a fonte de água viva, né? Que a gente tem dado para as pessoas lá e ver a igreja crescendo, as pessoas sendo curadas, casamentos restaurados. Hoje eu sou obreiro na Universal do Havaí. Um dos motivos que a gente veio para o Brasil é que a gente entendeu o que é o altar, né? Na verdade, a gente estava lá junto na igreja e o pastor estava explicando o significado do altar. Eu lembro que eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente falou assim: a gente vai casar no altar, né? Porque a gente casou na praia. Porque a gente casou na praia, né? E agora que a gente entendia, a gente queria a bênção de Deus nas nossas vidas, né? E a gente veio pro Brasil e a gente casou no Templo de Salomão e foi assim algo glorioso, né? De casar num lugar aonde o seu casamento foi salvo. A gente sempre olha um pro outro e fala: se não fosse a Igreja Universal, essa mãe, a gente não estaria junto hoje. A gente sabe disso.